Muito bem, deixa eu preparar primeiro o mate aqui para umedecer as palavras, né? E o mate também, ele não serve só para umedecer as palavras, ele serve para equilibrar o peão aqui na frente. Então vamos cevando o mate primeiro, antes da gente conversar um pouquinho sobre o texto do Evangelho de hoje, que nós colocamos como título: Tchê, escuta esse caos. E o versículo que nós queremos destacar está meio apagado, né? Por isso eu lhes digo, usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, para que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês na querência amada. Tem muitas coisas que os gaúchos gostam. Enquanto eu tomo um gole aqui, vamos ver se vocês adivinham. Tem até música que dá uma dica, né? O que é as coisas que os gaúchos gostam? Vamos ver quem lembra. Ah, isso não podia faltar, né? Churrasco. Aqui o pastor está segurando, dá outra dica também, né? Chimarrão. Qual mais? Já acertaram duas, falta uma aí. Ah, tu lembrou da música, né? Um bom causo é uma coisa que o gaúcho adora por demais. Então ele tem muita coisa que ele gosta, mas estas ele gosta por demais, que é o chima, né? O churrasco e o bom causo também. Gente numa roda, aquela roda grande assim, cheio de companheiro, guria correndo ali, aquela roda ali, enquanto tu aguarda, aquela costela ali com aquela camadinha de gordura, né? Costela sem gordura não tem graça nenhuma. Com aquela camadinha de gordura, enquanto ele aguarda aquela costela ganhar uma cor assim, e aí ele está ali naquela roda, ele também segurando o mate, muito bem cevado. Um bom causa ali não pode faltar de jeito nenhum. E não vai faltar. Porque sempre tem alguém que vai comprar um trator de última geração da John Deere. E aí ele vai dar motivo de causa. Sempre vai ter também o galo da dona Genoveva que fica cantando fora dos horários. Parece que as pilhas estão fracas. E sempre também tem um pênalti no final do Grenal, que só o juiz viu que tinha um pênalti ali. Ali todo mundo fica mais bravo, uma barbaridade. Então, carros não vai faltar na roda. E ali vai, noite afora, dia dentro. Quando tem uma roda de amigo, quando tem uma costela no fogo, um chima, os causos vêm e vai, noite afora, dia dentro. Por que será que o pastor está falando sobre isso? Vocês devem ter percebido que na palavra do patrão santo de hoje, a gente ouviu algo que lembra disso. Jesus também gostava de um bom causo. Ele reuniu a peonada toda ali ao redor dele, fez a grande roda que a gente falou, e ele contou um causo que é de cair os butiá do bolso. É a história de um vivente que conseguiu achar com que gastar o corpo. Foi trabalhar de administrador nas terras de um fazendeiro que era ricaço, uma barbaridade. E não é que o índio velho estava indo de vento em polpa, mas lá pelas tantas, ninguém sabe o que aconteceu, se perdeu nas curvas e começou a fazer umas coisas maleva que não foi legal. E aí, pionada, até sabiá parou de cantar, porque o patrão ficou sabendo dessas artes malevas que ele estava fazendo, e de imediato mandou chamar o vivente. E a hora que o vivente chegou, veio rapidinho ainda. A hora que o vivente chegou ali, ele falou: tu te para aqui na minha frente agora. E já foi falando para ele: ouvi uns falatórios de ti por aí, de umas artes que tu está aprontando. Agora eu quero que tu presta conta disso.
dessa tua administração, e já te larga na pernada daqui. A coisa ficou feia para aquele vivente ali. Deixa eu abrir meu roteiro para a gente não ir noite afora. Então estava lá o vivente. Tenta imaginar a cena. O vivente estava mais perdido que cupim em metalúrgica. Ele estava preocupado com o amanhã. O que ele vai fazer? Força, já não estava mais aquelas coisas. Trabalho, estava difícil de encontrar. Agora escuta o que ele foi fazer. Ele chamou os que tinham terra arrendada do patrão, né? E começou a perguntar: vivente, quanto tu deve para o meu patrão? E aí ele foi falando: 100 baris de azeite. Pois agora tu escreve 50. E já foi direto para o outro vivente: e tu? Quanto que tu deve para o meu patrão? 100 medidas, melhor dizendo, 1000 medidas de trigo. E aí ele falou: pois bem, agora tu escreve 800 medidas. Dá para até escutar a facerice dos viventes, né? Mas também dá para imaginar como que o patrão deve ter recebido essa notícia. Mais uma, né? Já era a segunda. Provavelmente ele deve ter pego, feito um laço e cantado alto o laço, né? Pois essa é a parte mais estranha. O laço do patrão não cantou. Pelo contrário, ele elogiou o vivente. E é bem nessa parte confusa da história que Jesus ele faz toda a pionada pensar. Aquela pionada que estava ali ao redor dele, e também nós que estamos aqui, reunindo, ouvindo o mesmo caso que Jesus contou. Ele faz a gente pensar: como eu e tu estamos administrando o amontoado de pila e o amontoado de bens que Deus coloca à nossa disposição e aos nossos cuidados diariamente? Como é que nós estamos administrando isso? Porque nós sempre afirmamos que tudo que a gente tem é do patrão celeste. E como é que nós administramos tudo isso? Adianta a gente ter um monte de pila no bolso, um monte de pila no banco, um monte de bem que a gente acaba nem sabendo mais quanto que a gente tem. A gente nem consegue mais administrar, nem consegue dormir de noite, de tanta coisa para cuidar. Do que adianta tudo isso, se a gente se enfurnar e querer desfrutar disso sozinho? Adianta alguma coisa? Um dia vai faltar isso, ou pode vir não conseguir nos ajudar mais o que a gente tem. E aí o que eu vou fazer? O administrador da parábola que a gente viu hoje, que Jesus contou, ele chegou justamente a esse momento que nós estamos falando agora. Ele chegou à conclusão que estava no versículo 13, vamos relembrar. O patrão está querendo me mandar embora. E o que é que esse vivente vai fazer? Abrir valeta já não é mais para mim, porque não sou forte que chegue. Pedir esmola, Deus me livre. Já sei, vou ter uns compadres, amigos, que vão me receber no seu rancho. Aqui estava a sacada do administrador. E por essas e tantas outras coisas que certa vez alguém disse assim: não podemos viver sem dinheiro. Isso é um fato. No mundo que nós vivemos, ninguém consegue viver sem dinheiro. Mas devemos cuidar para não viver para o dinheiro. Aqui que está o ponto. Aqui que está o perigo que o patrão santo está chamando a atenção de nós. E sabe, Penada, isso é algo bem difícil, ainda mais para nós cristãos. E eu comecei a enxergar dessa forma quando eu ouvi certa vez, isso me marcou, um pastor falando sobre essa mensagem. Ele escreveu o seguinte, que me fez pensar um pouco diferente. Ele escreveu o seguinte: a gente é muito tentado e muito mais inclinado a viver para o dinheiro e para os bens. Por exemplo, quantos de nós pensa, por exemplo, em deixar alguma parte dos seus bens para a igreja?
como um fundo para que ela tenha recursos para fazer a sua missão. Nós contribuímos, ofertamos, mas deixamos parte dos nossos bens num testamento ou algo assim à disposição da igreja, para que ela possa fazer aquilo que Jesus disse no versículo 9, fazer amigos para a eternidade. Isso é muito raro, mas acontece. Tem gente que faz isso. Talvez vocês conheçam alguém que já fez isso. Eu, por exemplo, o meu avô, ele doou uma terra para construir a igreja. E eu já ouvi várias histórias. Inclusive nesse dia, teve um senhor que levantou e falou: pastor, eu conheço. Isso acontece, mas é muito raro. E já imaginaram quantos amigos vocês já fizeram na igreja? Ou por meio da igreja também. Reflitam por um momento. Quantos amigos vocês já fizeram na igreja ou por meio da igreja? Imagina que roda bonita a gente consegue fazer com todos esses amigos. Agora você imagine todos esses amigos queridos recebendo vocês quando chegar a hora derradeira, lá na porteira, na estância, esperando vocês lá, falando: peão, chega para cá, vamos fazer uma grande roda aqui na estância celestial. É sobre isso que Jesus está dizendo quando ele escreveu: por isso eu lhes digo, usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, para que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês na querência amada. E a gente sabe o quanto a gente precisa de amigos. Tem horas que as riquezas não vão poder fazer nada por nós, mas os amigos vão estar ali. E isso que é o importante na nossa vida. É isso que o administrador fiel fez e que Deus, o patrão celeste, elogiou. E é isso que ele diz para nós: usem as suas riquezas de forma sábia. E é assim que nós queremos usar. Os amigos são muito importantes para nós, principalmente quando tudo acaba. O amigo está lá para nos ajudar. E o maior de todos, o nosso amigo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o patrão celeste, o tropeiro Jesus e também o vaquiano Espírito Santo nos guarde sempre firme nessa fé. Amém. Cantamos o próximo hino.